Olá, olá! Então estamos aqui para mais um vídeo, né, da leitura Minha Voz Irá Contigo. Lembrando que começamos já o capítulo número 10, que é observar para avaliar as diferenças. Ontem começamos, hoje é quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2021. Feliz Ano Novo, apesar de que a gente já gravou um vídeo aqui, né, em 2021, foi mal, então talvez. Ontem começamos um grupo de estudo de outro livro do Erickson, né? O Homem de Fevereiro. Porém, esse grupo é apenas para quem faz parte da formação hipnose ericksoniana online. Se você quiser participar da segunda turma, fique atento, que em breve eu devo falar um pouco sobre a formação para vocês, né? Sobre uma segunda turma. Estou preparando tudo. Mas vamos lá, tá? Então, capítulo. Ops, como é que aumenta aqui? Só um minutinho. Capítulo 10, né? Observar para avaliar as diferenças. Já lemos alguns textos, então vamos aqui para como. Não, como examinar um menino de 2 anos, a gente já leu. Então vamos aqui para Pablum. Tem um asterisco, nome comercial de um alimento concentrado para criança. Então tá aí. Texto, leitura. Quando uma criatura de 6 meses é alimentada com pablum, olha o rosto da mãe e a mãe está pensando naquele momento: este pó tem um cheiro esquisito. O bebê lê os pensamentos estampados no rosto da mãe e cospe tudo o que tinha na boca. Basta que observem de que maneira as crianças estudam o rosto da mãe ou do pai. Elas sabem perfeitamente quando devem deter-se a tempo para não receber uma repreensão e também quantas vezes devem insistir para conseguir caramelos no final. Não importa a quantidade de vezes que lhe tenham dito não, elas aprendem que estes nãos são cada vez mais débeis e sabem que quando o não é muito débil, um pedido insistente de caramelos é suficiente para conseguir o tão esperado sim. Comentário meu. É interessante porque às vezes algumas pessoas têm essa ideia da criança ingênua, né, da criança pura, e acaba não percebendo que isso não é necessário, que esse comportamento não é necessariamente maldade, né? É a forma que elas aprendem a ter aquilo que elas querem, né? E às vezes, e isso é muito interessante porque às vezes os pais dizem isso assim: ah, mas eu já disse não, por que é que você continua insistindo? Muito provavelmente continua insistindo porque em algum outro momento você disse vários nãos e ainda assim cedeu, né? Ou você disse o primeiro não, mas já titubeando, em dúvida, será que é não mesmo, né? E aí essa dúvida, você expressa isso de alguma forma. E uma criança consegue ler isso, mesmo que não seja racionalmente, mas ela consegue ler, talvez não consiga interpretar os sinais, mas ler os sinais ela consegue. Né? Então, isso é muito interessante. Voltando para o texto, comentários do Sidney Rosen. Erickson está nos dizendo que, quando crianças, percebemos mais o tom de voz e outras metamensagens que acompanham as palavras. Recorda-nos que as atitudes e gostos dos nossos pais gravitam em nós no momento em que ainda não éramos capazes de provar as coisas por nossa conta. Este tipo de influência não apenas contribui para estabelecer nossos hábitos, valores e preferências, como também, infelizmente, faz com que adotemos os temores, preconceitos e fobias de nossos genitores. Ao narrar este relato diante de terapeutas, creio que também estava transmitindo-lhes: por que não prestam verdadeira atenção agora mesmo a essas mensagens extraverbais? Diga-se de passagem que era característico nele o uso recorrente das palavras now, né, saber, e know, não. Tem um outro asterisco. As palavras now e know têm a mesma pronúncia em inglês, né? É know e know. Enfim.
com o que talvez sugerisse ao paciente, por exemplo, que ele sabe que pode dizer não a um certo sintoma. O relato termina num tom mais elevado, com um sim, entre aspas, definitivamente. A mensagem indireta ou encoberta é que os nãos, as negativas do paciente serão cada vez mais débeis até que alcancem um alívio, um êxito ou um acontecimento positivo, um sim, entre aspas, né? Se você é pai, se você é mãe, eu tenho uma notícia para ti, assim, que eu costumo dar, né, para pais e mães que eu convivo. É, é, Às vezes a gente acha que a forma que nosso filho cresce está diretamente relacionada às coisas que nós falamos para ele, ou às coisas que a gente compra e entrega para ele, ou às coisas que a gente oportuniza para eles. Mas existe uma parcela da formação da criança que está diretamente relacionado com o inconsciente dos pais. Então, quanto menos nós trabalhamos em nossas próprias questões, quanto menos compreendemos o nosso inconsciente, quanto menos lidamos com as nossas demandas, mais isso está sendo propagado para os nossos filhos também. Então, ser um bom pai vai além dessa lógica do, do fazer algo, do ensinar algo, do falar algo. É importante também perceber os movimentos inconscientes nossos, a nossa história de vida, tanto o meu quanto do pai e da mãe da criança, né? Isso é muito importante, porque isso talvez seja fundamental para que aquela criança conquiste o processo de individuação ainda mais cedo, para que ela se individualize ainda mais cedo. Se individualizar não no sentido de virar alguém individualista, né? Egoísta, individual, não, mas de se separar do que não é ela, né? E Jung, quem defende esse conceito de individuação, vai dizer que somente a gente faz esse processo de individuação completamente quando a gente passa pelas crises de meia-idade, aos 50 anos, né? E que não é que só ali é possível, mas é que ali é mais provável, né? Dado o nosso crescimento, a nossa separação de ideias, enfim. Mas vamos ler mais um texto, tá? Texto, leitura. De quantas formas diferentes? Um estudante universitário havia sido capitão da equipe de basquetebol e da equipe de futebol de seu colégio secundário. Quis ingressar na Universidade do Estado do Arizona, mas comprovaram que o comprimento do seu antebraço tinha uma diferença normal de 2,5 cm. Ficou muito abatido. Veio ver-me e disse-me: Você não pode entender o que significa ser inválido. Não conseguia estudar, não conseguia trabalhar, não conseguia praticar esportes. Aquele antebraço curto converteu-o num inválido. Os médicos contaram à sua mãe o que acontecia e disseram que o rapaz era um pré-esquizoide. Ora, quando o paciente diz que eu não posso entender sua dor, não posso entender o que significa ser inválido, eu parto do princípio de que ele está equivocado. Sim, eu o entendo e deixo bem claro que a paralisia que me afetou ao terminar a escola secundária não interferiu nada em minha vida. E eu não podia mover nenhuma parte do meu corpo, com exceção dos olhos. E foi assim que aprendi a linguagem corporal. E quando ingressei na universidade, no meu primeiro ano, vi Frank Bacon em sua representação de Lightning. Ele adquiriu celebridade pelas 16 maneiras diferentes com que dizia não ao longo da obra, com 16 significados diferentes. E na noite seguinte, voltei a ver a obra e contei um por um todos aqueles diferentes significados. Aí o Rosen comenta: Erickson está assinalando que talvez seja útil apreciar as diferenças, mas uma coisa muito distinta é obstinar-se de modo hipocondríaco ou obsessivo em estabelecer distinções insignificantes, como a diferença normal que existe no comprimento do antebraço em diversos indivíduos. É curioso, né? Porque o rapaz lá tem uma diferença comum, né, no antebraço, e ele se considera inválido, e o Erickson estava paralisado, né? Provavelmente da cintura para baixo, porque ele paralisou o corpo todo,
Mas ele voltou a caminhar e depois ele teve ele paralisou só da cintura para baixo, né? Até o final da vida. Mas aí ele paralisado, né? Da cintura para baixo, ou até mesmo o corpo todo, não. O rapaz, o paciente estava tão envolvido na própria dor que sequer percebeu que estava falando com alguém inválido, né, entre aspas, assim, que poderia ter se sentido como um inválido e não se sentiu ainda a sua condição de saúde sendo bem diferente e eu diria até mais grave, né, do que uma diferença normal de 2,5 cm de um antebraço. Mas é isso, vamos ficar por aqui. Estamos na reta final de conclusão do nosso livro e em breve retornaremos com mais um vídeo, com mais uma leitura. Espero que esteja chegando aí para você de uma maneira bem leve, bem tranquila e que a gente possa ir avançando nessas compreensões sobre o trabalho do Erickson. Um forte abraço e até o próximo. Valeu!